detalhes. São 7 horas e 34 minutos e para aprofundar uma conversa sobre esses assuntos trazidos pelo Sátiro, nós estamos recebendo neste momento, nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz. Presidente, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Alerta Geral para falar com os nossos ouvintes internautas espalhados pelo Ceará inteiro. Qual é o verdadeiro, real impacto do Pacto Federativo no dia a dia dos municípios do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzinô, bom dia, Beto, bom dia, seus ouvintes aí no Ceará como um todo, aí do Alerta Geral. Olha, nós temos uma preocupação grande e encontramos aí, primeiro, uma perspectiva assim, de surpresa dessa PEC que foi levada a Brasília. E eu acho que tem dois aspectos aí, Luzinô, que a gente tem que discutir. O primeiro é com relação à questão do número de habitantes. Eu acho que realmente esse número a gente pode sentar, discutir e encontrar um número adequado, um ponto de corte que seja adequado para a realização das ações do município. Agora, o segundo ponto, que é 10% de arrecadação própria em relação à arrecadação total ou receita corrente líquida, esse ponto eu queria aqui fazer aqui uma discussão mais profunda com vocês, assim, rapidamente, apesar de ser um pouco tempo aqui do rádio, mas colocar, Beto, é o seguinte, olha, o município é onde todas as arrecadações acontecem. O IPI, o Imposto de Renda e o OF é recebido do município. O ICMS é no município, produzido e arrecadado no município. Aí, para o município, o que fica para ele só são o IPTU, ITBI e o ISS. Então, de todos esses impostos, só para você ter uma ideia, o governo federal criou também a tal das contribuições sociais, que hoje, eu estava pegando aqui um dado aqui da Secretaria do Tesouro Nacional, o IPI, o Imposto de Renda, no ano de 2018, arrecadou 543 bilhões. As contribuições sociais juntas arrecadaram 552 bilhões, isso dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Essas contribuições sociais, elas não entram para o cálculo do FPE e o FPM. Então, fica só com o governo e ele criou esse sistema justamente para não dividir com os municípios. Então, nós temos uma discussão importante. Hoje, agora em setembro, o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria sobre a parte de receita próprias aqui dos municípios cearenses. 96% dos municípios cearenses não atingem 10%. Aí você diz, pô, são muitos municípios. Mas quando você vai para o Brasil, são 82% dos municípios brasileiros não atingem 10%. Por que isso acontece? Isso é como numa sala de aula, que 96% dos meninos não tiram nota que preste, todas são reprovadas, ou o sistema está errado ou o professor está errado. O que é que acontece? É como você faz uma plantação. Quem faz a primeira colheita melhor é a União. Vai lá, tira o filé, depois vem o Estado, tira a parte dele e sobra só a soca para os municípios receberem. Por isso que os municípios, no Brasil, 86% não arrecada 10% e aqui no Ceará 96%. Municípios grandes, esses dados de 2017, como Juazeiro, como Sobral, não arrecada 10%. Então, o fato aí, eu acho que é essa forma tributária que está colocada aí, que não dá para os municípios alcançar 10%. Então, esse modelo de 10%, nós realmente somos contra, terminantemente contra sobre essa ação. Eu acho que esse modelo aí está errado. Eu acho que a gente tem que pensar de outra forma, porque 100% dos impostos são recolhidos dentro do município, apenas essa parte menor é dada aos municípios. Presidente Nilson Diniz, conosco também o jornalista Beto Almeida. Olha, o senhor falou de um ponto aí, presidente Nilson, que é exatamente o questionamento que vocês, municipalistas, fazem em relação à questão do Luzenor, da contabilidade que é feita pelo governo, do que ele considera receita própria, no entendimento do governo federal, para os municípios, incluindo apenas o ITBI, o IPTU e o ISS. Isso. Mas o Nilson destacou um ponto aí. Quer dizer, a composição do que entra, por exemplo, em relação à arrecadação do imposto de renda e de IPI, como ele disse, nasce nos municípios. E isso não está na contabilidade feita para o governo federal para decidir esse corte de 10%. Eu pergunto para o senhor o seguinte, isso pode ser
questionado do ponto de vista legal, constitucional? Há alguma articulação feita nesse sentido, não apenas pela APRESE, mas também por outras entidades, como a Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo? Olha, esse ponto nós vamos ter que levar a Brasília, da APRESE. O que nós entendemos sobre o Pacto Federativo, Beto, é o seguinte: o que é que a população que está ouvindo aí o nosso pronunciamento, o que é que ele quer? Ele quer saber qual é o papel do município. Nós sabemos, o Estado, a União sabe que nos municípios é onde se consegue ainda fazer a prestação de serviço com melhor eficiência nesse país. O que a gente precisa saber é o seguinte: qual é o papel do município? Nós vamos tratar sobre política de saúde, de educação, de assistência. Então, qual é o papel do município? Vamos definir o papel e, a partir daí, a gente vai dar as condições para que o município possa entregar à população aquele serviço que ela realmente precisa. Então, essa é a nossa discussão. Essa de levar para Brasília, nós vamos levar, porque esse modelo que está aí, nós somos contra, tá certo? Há necessidade de fazer um pacto sobre responsabilidade e depois a gente fazer uma discussão profunda sobre a questão da reforma tributária, que hoje lá em Brasília, a PEC que está lá discutindo lá na Câmara, ela só discuta bens e serviços. Nós precisamos discutir também, além nessa PEC da reforma tributária, a questão da renda, tá certo? E também do patrimônio, que não está dentro dessa PEC. Então, esse país precisa discutir isso com mais profundidade. E quando coloca que o município é o grande vilão dessa história, e eu mostro que, para você, está aqui, uma concentração brutal, a metade, praticamente a metade, um pouco mais da metade de toda a arrecadação, o governo nem divide com os estados e municípios. Tá certo? E aquilo ali é arrecadado no município. Tá certo? Então nós temos aí um governo brutal de arrecadação, né, de concentração, e aí fala da ineficiência dos municípios. Agora, falar sobre a população, eu acho que é correto. A gente tem que discutir, porque tem 3 municípios no Brasil que tem menos de 1.000 habitantes. Realmente, precisa ter uma discussão sobre esse assunto e um ponto de corte nisso aí. Agora, a gente precisa colocar essa questão da renda para a gente mostrar que os municípios eles não são ineficientes como o governo assim quer passar. Okay. São 7h41. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Municípios do Ceará, dos prefeitos do Ceará, APRESE, Nilson Diniz. Presidente, o senhor recebeu com alguns prefeitos do Ceará o ministro, chefe da Secretaria de Governo aqui no Ceará, Luiz Eduardo Ramos. E durante esse encontro, a APRESE entregou um documento com várias reivindicações dos municípios ao governo federal. O que é que os municípios estão esperando como leitura desse documento? O que consta nessa carta de interesse da população do Ceará? Bom, em primeiro lugar, agradecer a maneira do ministro de vir ao Ceará, de ter uma pauta com os prefeitos aqui, com as associações de prefeitos, recebendo lá pelo prefeito Alberto Cláudio, lá no Teatro São José. Então, para a gente, primeiro agradecer essa disponibilidade de poder abrir esse espaço democrático, para a gente poder discutir e colocar isso aí, ouvir as nossas reivindicações. Nós colocamos lá pautas do dia a dia. E o que nós colocamos para o ministro era aquilo que ele poderia, através da intervenção dele como secretaria de governo, ministro-chefe, ele pudesse colocar junto, por exemplo, ao Ministério da Saúde, a questão dos mais médicos, a questão das habilitações. Nós temos vários equipamentos aqui que já estão funcionando como UPAs, como unidades básicas de saúde, SAMU, CAPS, casa de parto, já estão funcionando, que foi recurso recebido. Nós colocamos para funcionar aqui no estado do Ceará. Agora precisa da habilitação. O que é habilitação? Recurso para a manutenção disso. Isso já está funcionando sem a devida recurso federal. Então, pedimos também a solicitação, pedimos recurso para a questão do funcionamento das nossas policlínicas. Hoje as policlínicas funcionam apenas com recurso do governo do estado e dos governos municipais. Como o SUS é tripartite, precisamos da contribuição também do governo federal para poder colocar isso aí. E outra discussão na área de saúde foi a questão de uma política sobre hospitais de pequeno porte, a gente criando sala de estabilização desses pequenos municípios. Então, na saúde foi isso. Na questão da educação, nós reivindicamos transporte para os universitários, que hoje quem banca exclusivamente são os municípios cearenses. A questão da merenda escolar, melhorar essas taxas tanto para merenda como para transporte. Por exemplo, um aluno do ensino fundamental, lá do meu município, recebe per capita 36 centavos por dia para fazer a sua merenda. Tá certo? Além dessas questões, nós colocamos também a questão do Garantia Safra. Existe um projeto sobre a seca da ANA, que é a Agência Nacional das Águas,
que é um projeto ligado à FUNSEMI e outros órgãos dessa parte, que tem aspectos realmente objetivos que pode avaliar, porque o anterior que tinha o CEMADEM era um pouco confuso, então as discussões ficavam assim meio com dificuldade para você definir realmente quem é quem que precisava realmente receber garantia safra. Então esse é um ponto objetivo da nossa colocação. E uma outra coisa que nós colocamos, Beto, foi principalmente hoje, lá no Ministério da Cidadania, com relação à questão da assistência social, os municípios cearenses precisam receber o repasse de 102 bilhões que deixaram de repassar para secretarias do Trabalho e da Assistência Social dos municípios cearenses. Dinheiro acumulado desde quando, presidente? Já tem aí o máximo, dois anos, já tem no máximo 3 anos. Porque é repartido, cada município tem diferente, mas essa margem hoje ultrapassou 100 milhões de reais e é justamente naqueles grupos mais vulneráveis, né, que precisam desse investimento. E quem banca essa história aí são os municípios. Então, esse dinheiro deixou de entrar nos cofres dos municípios cearenses e foi uma outra reivindicação que nós colocamos para o nosso ministro. Nós temos mais 2 perguntas aqui para o presidente da APRES. Uma, jornalista Beto Almeida, é sobre cessão onerosa. A gente falou tanto sobre a divisão dos recursos arrecadados pelo governo federal com aquele mega leilão de petróleo na camada pré-sal. Os recursos serão divididos com os municípios, mas a expectativa dos prefeitos ficou frustrada, presidente Nilson Diniz. Ficou, e nós estamos aí solicitando junto à CNM para que o governo federal possa nos dar uma informação mais segura. Primeiro, só para você fazer uma conta aqui, os municípios vão receber em setembro, palavra também do ministro, dia 27 de setembro, nós vamos receber a dezembro. De dezembro, nós vamos receber a nossa contribuição da cessão onerosa. Agora, ficou praticamente em 50% do que estava previsto. Por que 50% se o leilão foi 70%? Então, essa discussão nós vamos levar para a CNM, porque a Petrobras recebeu de forma integral a parte dela. Se fosse 106 bilhões o leilão, ele ia receber 33 bilhões. Ia ficar 70 bilhões, mais ou menos, para dividir. 15% disso daria em torno de 10,5 bilhões para os municípios brasileiros e 500 milhões para os municípios cearenses. Nessa expectativa agora, como tirou 33 bilhões de 70 bilhões, então quer dizer, a Petrobras retirou a parte dele. A discussão nossa é a seguinte: nós vamos receber a metade. Então, quer dizer que os dois poços que estariam agora para ser leiloado ano que vem, quando fosse leiloado, a Petrobras não vai receber. Então, a expectativa nossa é que isso aconteça e distribua esse recurso direto com os municípios. Ela já tirou o dela agora todo? Já tirou todo, né? Então nós estamos com esse questionamento, nós estamos levando a CNM, porque esses outros 2 terços, quer dizer, 2 terços que nós queríamos receber, nós não vamos receber. Né? Presidente, esse dinheiro vai dar um alívio no caixa das prefeituras, porque há uma expectativa nesse momento, principalmente pelos servidores e pelos comerciantes das cidades do interior do Ceará, em relação ao dinheiro do 13º salário que chega tanto para os servidores, quanto também para aquecer a economia nos municípios. Bom, apesar do recurso não servir para fazer pagamento de folha, tá certo? Ele vai servir para investimento ou para o fundo de previdências próprios, tá certo? Mesmo assim, eu acho que é um grande investimento que vai chegar, são mais de 250 milhões de reais, né, que vão chegar no Ceará agora, extra, tá certo? E que vai nos ajudar muito agora no final do ano, assim, aliviando as contas públicas, levando mais uma condição para os municípios. Então, nós vamos agora ir atrás, né, em Brasília, dessa diferença que nós deixávamos de receber, tanto nós como o governo do estado também. Questionar a sabedoria aí nesse caso do governo federal. Pois a última pergunta, Beto, o tempo já está se exaurindo. Eu tenho um questionamento aqui feito do nosso correspondente de Assis Lira, não era a minha pergunta, mas eu vou aqui priorizar... De Assis Lira, da região da Ibiapaba, da nossa FM 91.9. Então, o de Assis questiona aqui para o senhor o seguinte: com relação à arrecadação, tem 41 municípios cearenses que arrecadam menos de 1%. O que poderia acontecer com esses municípios? Não vai acontecer nada, tá certo? Esse critério aí, eu não sei quem foi que colocou, mas 41% ou 41 municípios que arrecadam abaixo de 1% não está dentro da PEC. Agora, a Prece, tá, juntamente com os fazendários e o governo do estado,
nós levamos uma proposta, tá certo? De forma propositiva da prece, para o governo do estado, uma proposta para a gente poder melhorar a arrecadação dos municípios cearenses. O modelo que está proposto aí hoje é um modelo que não estimula os pequenos municípios a arrecadarem. Então, nós estamos propondo, uma lei agora está na Assembleia, vai ser votada essa semana. O nome dela é Ceará Um Só, onde um modelo, Beto, com uma metodologia muito semelhante àquela história lá do PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. O governo faz um diagnóstico, tem um monitoramento, tem uma avaliação, tem um reconhecimento e uma premiação. É simples assim essa metodologia. E é muito vitoriosa, é uma parceria do Estado com os municípios cearenses, tanto municípios grandes como pequenos. Ao longo de mais de 10 anos, nós melhoramos muito a qualidade do ensino. Então, com essa metodologia, nós estamos querendo levar o governo do Estado essa proposta, está aí a lei na Assembleia, vai ser votada, tem o nome de Ceará Um Só. A gente estava querendo que colocasse, seria o PAIC fiscal, porque você faz um diagnóstico do município com relação às leis, à estrutura, a parte pessoal, software, a parte de tecnologia, depois faz um monitoramento disso, faz uma avaliação com índice, aí seja o índice, a FIJAM faz isso, né, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mas você pode botar a lei de responsabilidade fiscal, você pode aumentar a receita própria, você pode falar sobre o custo da dívida ativa, você pode trabalhar vários índices, depois teria um reconhecimento e uma premiação. Esse lance do final, do reconhecimento da premiação, eu acho que o governo do Estado vai fazer um gol de placa nessa história, porque vai mostrar à população a importância e aos prefeitos e a conscientização para a gente mudar. Não digo no próximo ano, mas como foi feito na educação. Em uma década, a gente ter municípios mais equilibrados. O governo do Estado do Ceará, é um craque nesse assunto. O Ceará, hoje, é o estado que mais investe nesse país, em termos proporcionais. É um estado equilibrado, é um estado pobre, mas é um estado que consegue fazer as suas coisas. Então, essa expertise, esse conhecimento, ele tem que transferir através de parceria para os municípios. É isso que nós estamos solicitando, porque, segundo o nosso maestro Antônio Carlos Jobim, é impossível viver feliz sozinho.